Digníssimos somos todos, somos especiais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe, ampare e ilumine. Vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, gratidão, Senhor, pelos dons que recebemos e neste momento, Senhor, reunidos em Teu santo nome, permita, amado Mestre, que os nossos benfeitores espirituais nos inspirem e nos auxiliem nas reflexões sobre os seus ensinamentos. Sê conosco, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Amados irmãos e amadas irmãs, dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa oportunidade nós iremos fazer algumas reflexões sobre o tema o ódio. Quando nós ouvimos alguém dizer, eu não suporto determinada pessoa, ou eu odeio tal indivíduo, nós sabemos que ali alguém está expressando um sentimento vil, inferior. Será que nós estamos isentos de termos essa atitude íntima em relação aos nossos semelhantes? A este respeito, Fenelon nos trouxe no capítulo 12, item 10, uma lição que ela é curta e objetiva. Então, nós elencamos algumas frases e vamos explicitá-las segundo os ensinamentos da doutrina espírita. A palavra ódio vem do latim odium, que significa aversão, antipatia ou inimizade. Será que tem alguém que nos provoca aversão? Porventura, nós sentimos antipatia de alguém? Olha que pergunta. É uma provocação, mas por favor, que ninguém se sinta melindrado. Será que é natural que nós sintamos esse repúdio por alguém? Vejamos. Eu creio que sim. Mas por que isso acontece? Nós sabemos que somos espíritos perfectíveis. Nós vamos nos aperfeiçoando, nos acrisolando através da pluralidade das existências. Aqui todos nós cometemos erros, equívocos. Mas, no estágio em que nós nos encontramos, ainda estamos sujeitos às consequências. E sobre elas nós queremos fazer algumas considerações. Todavia, prossigamos no que Fenelon fala a respeito do ódio.
Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. As frases em negrito vermelhas, entre aspas, são deste espírito amigo que ditou essa lição ao professor Allan Kardec e os demais membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A felicidade está ligada ao amor. Ela não depende principalmente das circunstâncias exteriores, mas do estado íntimo do espírito de amar, liberta-se do ressentimento, da vingança e da amargura. Partindo desse pressuposto, nós já percebemos que, se nutrimos aversões, antipatias, é porque nós ainda temos que trabalhar para conquistarmos este amor que, na verdade, ele está em estado latente em todos nós e vamos desenvolvendo-o através das muitas experiências enquanto espíritos imortais, ora, estagiando no corpo denso, ora, no mundo espiritual. E através dessas interações, tanto no mundo fenomênico quanto no objetivo, nós vamos desenvolvendo as faculdades espirituais latentes que trazemos conosco. Nós ainda não aprendemos a amar como Jesus ama. Alguém pode estar se perguntando, mas será possível amar como Jesus ama? Perfeitamente é possível. O amor é uma lei espiritual. O amor é a lei que está em todo o universo e em tudo que nele existe. E quando nós falamos do amor, nós lembramos de atitudes positivas, edificantes, realizações nobres. O amor é um sol, uma luz, e seus raios, eles se expandem através das virtudes que fazem parte do homem e da mulher de bem. Toda pessoa que aprendeu a amar, ela consegue demonstrar através da sua postura, das suas atitudes, este amor manifesto em sua personalidade, que na essência é divina. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Ah, isso é fácil. Alguém diz assim, mas você, hein? Eu não aguento olhar para a sua cara. E o outro diz assim, sabe o que foi que o fulano disse de você? E aí despeja aqueles comentários, inclusive usando termos chulos, palavras degradantes, para referir-se a você. E naquele momento nós já começamos a sentir uma emoção estranha, uma taquicardia. Nossa mente entra num turbilhão de pensamentos, de defesa, na busca da justiça, porque está sendo injustiçado, e essa inquietação, esse tormento interior,
Por que que somos assim e por que nós temos essas reações? Quando não intempestivas e logo já esbravejamos, amaldiçoamos, excomungamos aquele que foi o autor da nossa desdita. A expressão tomai a peito significa fazer disso um compromisso sério. O evangelho não é para distração do tempo ocioso através de uma leitura. O evangelho, segundo o Espírito André Luiz, pela palavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, não é um livro apenas, ele disse, mas o código de princípios morais do universo. Nós existimos. E qual o propósito da vida que Deus nos deu? O porquê nós existimos? Com o Divino Mestre Jesus, a vida tem um sentido. As nossas dores e aflições, as nossas provações, as expiações, as nossas dificuldades e tantas outras vicissitudes que às vezes nos levam a questionar o porquê que nós vivemos. 3 aspectos desta assertiva de Fenelon. Indiferença, quando simplesmente não nos importamos com alguém. Existem aqueles que nós falamos algo e, de repente, você percebe que a pessoa não ouviu. Você fala com ela, ela olha para você, mas ela não assimilou o que você disse, ela não escutou. Ela ouviu um ruído, mas não percebeu o sentido que você disse. Porque talvez ela naquele instante esteja se achando melhor do que você, ou ela tem algo mais importante para pensar, para focar a sua atenção do que ouvi-lo. Quando não, está falando com você e olhando no celular. Aí, para não ser indelicado, mas já sendo, talvez, eu começo a falar com a pessoa, ela olha para o celular e eu paro de falar. E a pessoa diz, continua olhando para a tela do celular. Eu falo, na hora que você acabar de usar o seu celular, nós vamos conversar. A pessoa constrangida fala, pode falar. Aí eu falo, nesse tom lento que vocês estão ouvindo. Porque a pessoa deve estar com pressa. Aí já é pirraça. Denota-se aí uma das minhas imperfeições. Desprezo, quando nos julgamos superiores. Ah, mas dizem aqueles que o desprezo é um remédio amargo para quem se vitimiza, para quem tem autopiedade, para quem fica lamuriando, reclamando. Tem pessoas que gostam de chamar a atenção das outras através desses recursos. E nem sempre logram êxito em seus propósitos, porque aqueles que já perceberam, tiveram o feeling de entender que se trata de uma artimanha de alguém que está querendo ser o centro das atenções, começa a receber o desprezo. Ódio, quando desejamos o mal ou alimentamos profunda aversão. Nós não devemos, de maneira alguma, se sentirmos aversão por alguém, alimentá-la. E aí, existem aqueles que ficam culpabilizando o anjo de guarda. Fala, o anjo de guarda não vai com dele. Gente, mas o anjo de guarda não tem nada a ver com isso. É a própria pessoa. O anjo guardião é um espírito superior. Não coloque a sua incapacidade de trabalhar
a aversão, a antipatia, que consubstancia o ódio na conta daquele que, perante o Senhor, aceitou a missão de ampará-lo. O primeiro passo não é amar quem já amamos naturalmente, mas trabalhar justamente onde nosso coração encontra maior resistência. Onde é que o nosso coração encontra maior resistência? Porque às vezes não é o outro, somos nós. Por que às vezes conviver com pessoas que, e aí, com todo respeito, mas que a psicanálise diz dos narcisistas, daqueles que se autoelogiam o tempo todo, que ficam se vangloriando por suas conquistas e que não dá a menor importância para as realizações dos outros. E se acha o centro o benfeitor. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. O Divino Mestre Jesus não apenas ensinou o amor, viveu-o. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nunca podemos esquecer, é a personificação do amor de Deus. O Evangelho não é o livro, é o próprio Jesus, que os evangelistas biografaram. O Divino Mestre Jesus está feito aos seus discípulos, conforme consta na obra Ave Luz, ditada pelo espírito Shaolin, através do médium já desencarnado João Nunes Maia, que se tem uma palavra que substitui o nome Deus, é amor. Amor. Deus é a expressão infinita deste amor e Jesus representa este amor entre nós. E é por amor de Jesus que nós estamos tendo o privilégio de nos reunirmos nesta casa, Grupo de Fraternidade Era de Luz. Ele acolheu pecadores. Nós somos pecadores? Vamos entender. Publicanos, que eram os cobradores de impostos. Samaritanos, que eram os excluídos dos judeus à época, rejeitados. Pessoas que o insultavam. Meus irmãos e minhas irmãs, o amado Mestre, vários de sua época se referiam a ele de maneiras desrespeitosas, chamando-o de glutão, de aproveitador. Tiveram aqueles que disseram que ele operava pelo diabo, entre aspas, porque não existe um ser maligno em duelo com o Criador na eternidade, e sim uma figura simbólica. E o Divino Mestre Jesus, ele recebia as calúnias, as injúrias com humildade. Nós não temos a capacidade de pensar o que passava pela mente do Senhor, mas não tenhamos dúvidas que ele ouvia esses irmãos e essas irmãs com amor. Perdoou os próprios algozes, todos aqueles que conspiraram, que o levaram ao martírio, inclusive como consta no Evangelho do Novo Testamento, o filho da perdição, onde há uma referência ao amado apóstolo Judas Iscariotes. No livro Estante de Vida, na lição O Anjo Solitário, através do espírito Humberto de Campos, pelas mãos de luz de Francisco Cândido Xavier, no último momento em que Jesus estava na cruz, próximo a expirar, ele disse a um anjo que
que fazia parte de um cortejo celestial que o envolvia, para que este ser celeste pudesse socorrer Judas no alto da cruz. E o Senhor ainda, olhando para as nossas mazelas, porque nós fazíamos parte desta humanidade, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas agora, à luz da doutrina espírita, o Consolador prometido, nós já sabemos o que devemos fazer. E se sabemos e não praticamos, estamos negligenciando com os nossos deveres, e é óbvio, enquanto pecadores, que são aqueles que erram o alvo, nós sofreremos as consequências, não por castigo, e sobre isso nós iremos comentar. Por isso ele é apresentado como um modelo de perfeição, o Espírito mais perfeito que esteve na Terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Jesus desceu por amor. Em uma obra que eu não me recordo, o Espírito disse assim que ele imaginou o Divino Mestre Jesus na presença do Senhor da vida, nosso Pai Celestial, pedindo-lhe que fosse permitido a ele vestir-se dessa matéria que animamos e vir ao mundo para ensinar-nos o caminho do seu reino divino, que é a conquista da felicidade eterna. É para ela que nós fomos criados. Nós fomos criados para a felicidade eterna. A felicidade que nunca vai acabar, porque a que nós temos nesse mundo, ela é efêmera, ela é temporária, ela é passageira. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Olha só, Fenelon reconhece uma realidade humana. Ele não diz é fácil, ele admite é penoso para nós, porque nós temos que sacrificar esses sentimentos negativos que nos levam a não vivermos harmonizados com aqueles que nós ainda sentimos aversões e antipatias. Agora, ninguém está te obrigando a conviver com eles. Mas, segundo a lei de amor que Jesus nos trouxe os seus ensinamentos, nós devemos trabalhar estes sentimentos. Em O Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec tratou dessa questão. E como nós começamos a trabalhar pela antipatia, alguém vai falar assim, nossa, mas eu não consigo. Consegue? Consegue. Na essência, a nossa natureza é divina. Comece pela prece. O que disse o Divino Mestre Jesus? Orai por quem vos persegue, por quem vos odeia, por quem vos calunia. O Evangelho não ignora o sofrimento emocional. Perdoar uma ofensa profunda exige verdadeira reforma íntima. E nós, na doutrina espírita, comentamos muito a respeito desse processo da reforma íntima, mas para empreendê-la, nós precisamos buscar o autoconhecimento, conforme questão 919 de O Livro dos Espíritos, comentada pelo Espírito Santo Agostinho, o autor do livro Confissões. Então, quando nós olhamos para nós e percebemos aquilo que deve ser corrigido, qual que é a referência? Ah, mas para nós é penoso mesmo, porque nós lembramos o que disse o apóstolo Paulo. O bem que eu quero, este eu não faço. O mal que não quero, este eu faço. Por quê? Nós temos hábitos infelizes, condicionamentos ruins, que se manifestam através dos reflexos da nossa personalidade ou daqueles que adoram falar das encarnações anteriores como os outros egos. E aí nós encontramos dentro de nós mesmos essas barreiras.
Vamos fazer um exercício mental aqui, nesse instante, em poucos segundos. Nesse momento, nós amamos todas as pessoas indistintamente. Só de pensar assim, nós já temos um bem-estar, uma leveza em nossa alma. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Então, quando nós fazemos isso, identificando em nós aquilo que deve ser transformado, modificado, adequado àquilo que o Divino Mestre Jesus preconizou, nós temos que realmente entender que aqui nós estamos agindo de maneira diferente desses que muitas vezes se comprazem nessas atitudes inferiores ou infelizes. A superioridade não é intelectual. Aquelas pessoas que têm o seu intelecto lapidado academicamente, que tem uma cultura ampla, que domina várias ciências, né, sobre isso. Não é financeira. Quem vai levar a conta do banco para o plano espiritual? Quem vai levar os bens materiais? Ninguém, nós sabemos disso. Não é social. Não é porque alguém está numa condição social melhor do que a do outro que ela possa ser um espírito superior. Meus irmãos e minhas irmãs, dizem os espíritos que a Mãe Santíssima, após o sacrifício de Jesus, algum tempo depois, atendendo o que o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, disse no alto da cruz, que João era seu filho, e disse para João que ela era sua mãe, um dos evangelistas, ambos foram morar numa casinha, quase tudo nos arredores da cidade de Éfeso, uma casa muito humilde. Eu estava pensando a respeito. A mãe do Divino Mestre Jesus, ele que é um rei solar. E lá no livro Boa Nova, depois deste momento elencado pelos espíritos que trazem a história da Mãe Santíssima, no momento que antecedia a sua desencarnação, quem foi buscá-la? O seu filho amado, o Divino Mestre Jesus, que disse para ela que era da vontade do Pai que ela fosse a rainha dos anjos. E naquele período existiam os palácios, existiam as pessoas importantes, as pessoas que ocupavam lugar de destaque na sociedade. A superioridade é moral, é o conjunto de valores. Quem responde ao mal com outro mal permanece no mesmo nível espiritual daquele que o ofende. Então, se alguém fala algo ruim para nós não devemos passar recibo. Se a pessoa, por capricho, coloca seu lixo na porta da nossa casa, nós vamos lá discutir por que ele fez isso. Talvez ele não tenha feito por capricho, mas e se assim fosse, deixe o lixo para coleta. Não vai jogar na casa do outro. Aí alguém está falando, mas é um absurdo. Olha, ore por esse vizinho. Peça a Deus que ilumine o seu coração. Ele pode ser depois um grande amigo e poderá ser o único que irá ajudá-lo em determinada circunstância. Quem responde com amor rompe esse ciclo. Então,
nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim com o bem. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. O mal recebido não justifica o mal praticado. Ah, mas ele fez isso comigo, ela fez isso. Ah, não, eu não vou aceitar isso não. Vai. Se você conhece o Evangelho de Jesus, você vai aceitar sim. Só que eu não estou falando de subserviência. Eu não estou falando para você ser um capacho. Não. Estou falando para você amar. Porque é o que Jesus nos ensinou. Que tenhamos amor por esses. É a nossa luta. Em outras palavras, o comportamento do outro não determina quem eu devo ser. Minha conduta revela meu próprio grau de evolução. Então, se o outro é arrogante comigo, eu serei arrogante no mesmo nível ou mais. Se o outro se porta como alguém narcisista, eu também me portarei. Nessa disputa insana, amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Olha que frase belíssima. Na Eucaristia da venerável instituição Igreja Católica Apostólica Romana, a hóstia representa o corpo de Cristo, como todos nós sabemos, e o vinho, o seu sangue. Vejamos, na tradição cristã, a hóstia representa uma oferta pura, porque representa a pureza do corpo de Cristo que foi dado por nós no madeiro infamante, como o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, conforme consta nas Escrituras. A verdadeira oferta a Deus não é apenas um rito exterior, não é apenas isso. A verdadeira oferta é um coração que vence o orgulho, o ressentimento e o desejo de vingança. Dr. Bezerra de Menezes, certa feita, afirmou que o ódio é o amor que adoeceu. Então, se nós sentirmos ódio por alguém, nós estamos doentes e precisamos buscar a cura. E quem vai nos dar essa cura? O divino médico Jesus. A ara é o altar, ou seja, o altar onde Deus recebe o sacrifício é o próprio coração humano. Quando nós nos prostramos com humildade em prece, falamos com Deus, é no altar do coração. E Ele responde a essas preces no imo de nossa alma, nessa ara, nesse altar. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo disse que o corpo é o templo do Espírito Santo. Hóstia de agradável aroma. Na linguagem bíblica, o perfume simboliza uma oferta aceita por Deus. O perfume que sobe aos céus não é o do incenso, é o perfume do amor. É muito interessante isso, porque dizem os espíritos de luz, eles têm seus perfumes peculiares. Um espírito mais elevado, ao aproximar-se de nós, nós sentimos aquela fragrância, aquele aroma, aquele perfume agradável. Quando os espíritos alimentam sentimentos ruins, como, por exemplo, o próprio ódio, eles emanam mau cheiro.
um cheiro horrível. Então quer dizer que o amor, ele pode se materializar. Quando alguém aproxima-se daquele que ama de verdade, ele sente-se bem, ele sente-se acolhido, amparado, envolvido por aquele sentimento divino. Ao contrário, ele quer afastar-se. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. Continua Fenelon. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente, achei muito interessante. Amar indistintamente. O nosso amor, por enquanto, é seletivo. Se alguém consegue amar indistintamente aqui, parabéns. Parabéns, você realmente é alguém que trabalhou muito para chegar nesse estágio. Amar indistintamente não significa confiar em qualquer pessoa. Nós não estamos falando de julgamento, não. Nós estamos falando de discernimento, de saber separar, porque o julgamento ele traz intenção, aquilo que você quer fazer, ou aquilo que você está determinando que seja o outro, já rotulando, condenando. No caso do discernimento, você sabe se isso é ou não de acordo com o bem, se é compatível aos valores morais que você crê, amparados pelos ensinamentos do Cristo. Amar indistintamente não significa aprovar o mal. É quando eu disse da subserviência. Ora, aquele que está praticando o mal se esbarra com você, conosco, no nosso caminho, na nossa trajetória, na nossa vida, nós devemos impor limites. E qual é o limite para a ação do mal? O amor. Porque as trevas não podem com a luz. Amar indistintamente não significa permitir abusos, abandonar a prudência. Não foi por acaso que o Divino Mestre Jesus disse: sejais brandos como as pombas e astutos como as serpentes. Isso quer dizer o quê? Discernimento, entendimento, compreensão do outro. Porque a pretexto de sermos bons, nós não devemos apoiar aqueles que estão agindo de maneira incompatível com os ensinamentos de Jesus. Por isso que nós devemos pensar no Evangelho a respeito de que nós devemos fazer, como nós devemos trabalhar os nossos sentimentos, como nós vamos verbalizá-los. O amor universal ou a benevolência é um dever moral. Significa desejar o bem a todos, não guardar rancor e compreender que mesmo as pessoas que agem mal estão em um processo de ignorância ou evolução. Isso aqui está na questão, não essas palavras, mas isso aqui é indulgência. É o ato de não pagar o mal com o mal. Por que eu falei que é uma questão que está em O Livro dos Espíritos? 886. O professor Allan Kardec perguntou aos mentores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então isso é indulgência. Ela não couraça o coração contra os maus procederes. Mesmo quem ama continua sofrendo quando encontra. Mesmo quem ama.
ingratidão, traição, violência, injustiça. Quando nós somos alvos dessas atitudes, nós sofremos, mas continuamos amando. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor é paciente. Nós temos paciência? O amor não torna alguém emocionalmente insensível, não. Muito pelo contrário, você tem alteridade, você tem empatia, você tem compaixão, você sabe se colocar no lugar do outro, e ainda que você não consiga entender a extensão do sentimento que o outro tem, você sabe aceitá-lo como ele é e como ele se manifesta. Porque tem pessoas que você comenta com elas determinados problemas, esperando que ela tenha uma argumentação que possa te auxiliar, ela fala assim para você: ah, é assim mesmo. Pronto. Ah, isso vai passar. Bom, aqui não é nenhuma crítica, que talvez a pessoa não tenha mesmo nenhum conteúdo para poder conversar com você naquele momento. Mas no Evangelho de Jesus, você, eu, todos nós teremos aí as elucidações necessárias para todos os conflitos da nossa vida. Diz o Espírito Emmanuel: para bem sofrer é preciso saber amar. E amando, qual o Cristo nos ama, encontraremos na terra ou no mais além a luz interior que nos reunirá para sempre à perenidade da vida triunfante. Vejamos o filósofo da espiritualidade superior. Essa frase de Emmanuel, ela vem consubstanciar o que nós estamos comentando. E quando eu disse que nós um dia amaremos como Jesus ama, é porque nós fomos criados por Deus, todos nós, simples e ignorantes, ou seja, sem experiências e sem conhecimentos. Então, o amado Mestre Jesus, certa feita, Emmanuel, ao comentar sobre a perfeição do Senhor, ele disse assim, que a perfeição de Jesus se perde nas noites incontáveis dos séculos. Ela não pode ser mensurada, e um dia nós seremos perfeitos assim também. É claro, quando chegarmos na evolução de Jesus, ele estará ainda sempre na nossa frente, porque a evolução é infinita, só Deus é absoluto. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Talvez seja a maior prova moral. É relativamente fácil amar quem nos ama, amar quem nos trata bem. É fácil? Muito fácil. Porque o nosso amor parece que é seletivo, reitera-se. Difícil é conservar a caridade quando somos feridos. É aí que se mede o verdadeiro progresso espiritual. Então, não vamos fazer o teste aqui, é claro, é óbvio. Mas se alguém aqui for ofendido, vai amar o ofensor ou a ofensora? Vai pensar primeiro, né? Será que eu dou uma resposta? Será que eu vou aceitar isso assim, sem falar nada? Hein? Ou então, pode se ver como um pseudo-cristão que já conquistou a glória celeste em sua alma. Quando diz assim, eu não vou fazer nada, mas a vingança vem de Deus. Eu sei bem, Fenelon afirma conhecer essa luta pela própria experiência durante sua última existência terrena. Ou seja, conflitos humanos. Então, este espírito ele também passou por essas lutas, por esses sacrifícios, por essas dificuldades. Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Vamos entender. Essa punição não deve ser entendida como vingança divina, de maneira alguma. Ela corresponde às consequências naturais da lei moral. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, eu fiz um recorte
de uma fala do apóstolo Paulo, quando ele diz: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Ou seja, atraídos para Deus naturalmente. Para atingi-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Todos nós estamos destinados a conhecermos Deus, a contemplá-lo, conforme disse Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem é, com efeito, ocupado é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo ou do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Eu fiz uma pergunta, mas não é uma pergunta, é uma afirmação, me perdoem a entonação. Mas aqui perguntando para nós, quem é com efeito o culpado? Quando eu falei do pecador, é sobre isso aqui, ó. O pecado é um falso movimento da alma. Se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, a nossa determinação divina por Deus é que nós alcancemos essa glória. Finalizando, que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então, o castigo aqui deve ser entendido como uma consequência, ou as consequências dos erros praticados. Deus não está como um juiz condenando aqueles que estão errando. Não. Mas é natural que nós venhamos passar por essas experiências que são efeitos daquilo que nós fizemos, através dos quais ou das quais nós infringimos as leis divinas. Foi claro, meus irmãos e minhas irmãs? Então, trabalhemos os nossos sentimentos. Vamos pedir a Deus, Senhor, que eu ame mais os meus semelhantes. Senhor, abençoe aquele irmão e aquela irmã que estão me aborrecendo, que estão me tratando mal, Senhor. E não nos deixe sentir prazer, alegria ao vermos esses nossos irmãos e as nossas irmãs com os quais ainda não temos uma convivência harmoniosa quando eles estiverem sofrendo, não. Então, que nós não tenhamos esse desejo de vingança, de ver aqueles com os quais nós não temos uma convivência pacífica, de forma que sejam eles martirizados pelos próprios erros, de maneira alguma. Nós precisamos compreender, já concluindo, que assim como o outro errou em relação a nós, nós também erramos em relação aos outros, ou até mesmo ao próprio, porque temos as nossas imperfeições. Então aprendamos a amar, porque quem ama aproxima-se de Deus. Quem não aprendeu a amar ainda está distante dele. Que o Senhor nos abençoe a todos e gratidão.